São 20 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Desde maio, o Guarani não sabe o que é respirar fora do Z4 da competição. Mas hoje, contra o Vasco, o Alviverde tem a chance de escapar da degola após mais de 3 meses. Com a derrota do Brusque e o empate do Operário, o Bugre precisa vencer a equipe carioca para sair da zona de rebaixamento. Mas é claro que a missão no Rio de Janeiro não vai ser das mais fáceis. Os ingressos estão esgotados, também o Vasco tá vindo de uma derrota para o Bahia e vai vir daquele jeito para nos enfrentar, mas isso é muito motivador porque nós estamos trabalhando para todo e qualquer tipo de jogo e um jogo dessa atmosfera é muito bom, mas como tem que ser frisado é que todo jogo é muito importante para nós. Então, seja contra o último colocado ou quem está lá em cima, não é jogo fácil, não é jogo simples. O que importa é que nós vamos lá honrar a camisa do Guarani e em busca dos nossos objetivos a cada jogo. O retrospecto contra o clube carioca é favorável ao Guarani. Em toda a história foram 19 vitórias alviverdes contra 13 do Vasco, além de 11 empates. E agora, em busca da segunda vitória consecutiva na competição, o técnico Moser não vai poder repetir a escalação que derrotou o Tombense no último sábado. Isso porque Rodrigo Andrade levou o terceiro cartão amarelo e é desfalque para essa partida. Madison e Eduardo Persson disputam a posição deixada pelo camisa 32. Outros atletas que nem viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro foram Gênison e Diogo Matheus, ambos no departamento médico. Com apenas uma dúvida, Moser pode levar a campo uma equipe com Kozlinski no gol, Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson na zaga, Leandro Vilela, Madison Operson, Giovanni Augusto e Isaac no meio e fechando o ataque, Edson e Yuri. Guarani e Vasco entram em campo às 7 horas da noite no estádio de São Januário. O Vasco vem de 2 derrotas consecutivas na competição. O Emílio Faro, que é auxiliar técnico do Vasco, fala aqui sobre a situação da equipe carioca. A gente vai jogar agora em casa, a gente vai buscar a nossa vitória e a nossa classificação virá. Existe amanhã depois de hoje, tá? O que foi para trás é um retrovisor quebrado e a gente vai conseguir os pontos necessários. Repetindo a minha última coletiva, a gente não vai classificar nos próximos 3 jogos. A gente vai classificar agora nos próximos 12 jogos. Ele deve mudar o time do Vasco em relação ao que perdeu para o Bahia. Não deve repetir o esquema com 2 laterais esquerdos. O treinador teve pouco tempo, de ajustes. E aí, uma vez que os titulares fizeram apenas um treino em campo antes da partida de hoje, as principais dúvidas seguem no setor ofensivo. Fora do último jogo, por conta de um incômodo na coxa, Raniel segue como desfalque. Quem também fica de fora por lesão é a dupla Gabriel Dias e Riquelme. Por isso, o Vasco deve vir a campo na partida de hoje com Thiago Rodrigues no gol, Matheus Ribeiro, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Fechando, portanto, a linha de zaga e Yuri, Andrei e Nenê no meio campo, Marlon, Gomes, Tubarão e Alex Teixeira formando o trio de ataque. Tá aí o time do Vasco. E a expectativa de vocês sobre o jogo de hoje, marcado para 19 horas, a Rádio Bandeirantes transmite com a narração de Leandro Bolles. Olha, eu acho um jogo pesadíssimo. Se fosse o técnico Mozart, eu tentaria aproveitar esse momento de muita pressão do Vasco. De que maneira? Eu levaria a campo um time mais precavido. Levaria de verdade, sim. Só que o treinador insiste nos 3 atacantes, né, Gleger? Toda hora ele está colocando isso em campo e eu colocaria um jogador a mais no meio. Manteria o Isaac, manteria o Giovanni Augusto, colocaria o Madison de começo. Acho que tem que ser um time mais precavido ou com jogadores com mínima possibilidade de marcação. Então eu iria com 4 no meio e 2 na frente, que seriam os meus 2, o Yuri e o Júlio César, de começo, Gleger. Eu acho que ele entrou um pedaço de partida na última partida contra o Tombense e jogou bem. Aliás, o Júlio tem que ser titular. O Tigrão tem batido muito nessa tecla, eu acho que ele tem toda a razão. E defensivamente, eu acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que essa vai ser a justificativa para ele escalar o Alvarinho de novo de lateral direito. Eu não faria isso. Eu colocaria o Ramon para jogar, o Lucas Ramon de lateral direito, já recuperou, estava com problema estomacal,
já está à disposição, já estava à disposição no último jogo e não jogou. Então o resto eu não mexo, mas é um jogo para você, não é jogar na retranca, mas se tem um jogo para você aproveitar essa coisa do contra-ataque, de jogar com linhas um pouco mais atrás, né, atrás da linha da bola, o jogo é hoje, contra o Vasco. Lembrando que na primeira partida que o Guarani ganhou, o Nenê não jogou. Na partida de hoje o Nenê joga e eu acho que isso faz muita diferença. Guarani e Vasco já se enfrentaram 40 vezes na história. A vantagem no retrospecto é do Bugre. Conquistou 18 vitórias, além de 10 empates e 12 derrotas. A equipe de Campinas marcou 52 gols e sofreu 14. No estádio São Januário, Guarani também leva a melhor no histórico dos confrontos. São 14 partidas com 5 vitórias bugrinas, 5 empates e 4 derrotas. E aí, Gleger, a sua expectativa? Hoje, 7 da noite, bola rolando, Rio de Janeiro, Vasco e Guarani. Bom, primeiro jogar em São Januário sempre é muito difícil, né? Independente da situação do Vasco, independente da divisão que ele está, é sempre muito duro jogar lá. A torcida pressiona, né? A chegada, a atmosfera lá de São Januário é totalmente diferente e realmente o Guarani é um jogo pesado, como disse o CH, e eu concordo. Agora, o professor Mozart precisa começar a acertar nas escolhas, né? As peças, que nem você vê, vai escalar o Alvarim, né, que não tem cacuete de lateral para um jogo pesado como esse. Ah, mas fica mais defensivo. Tá bom, você vai ficar jogando atrás contra o Vasco, que provavelmente vai propor o jogo, provavelmente não, isso é fato. O Vasco, 2 resultados negativos, muita cobrança. Jogando em casa, o Vasco vai vir para cima. Eu tentaria uma alternativa de tentar surpreender, como fez o Guarani no jogo contra a Ponte, lá no primeiro tempo, né, que pressionou, jogou, subiu as linhas, né, e quase que sai na frente, teve oportunidades, então eu usaria a mesma estratégia. Né? Você vê que se ele escalar o Isaac, eu acho que ele tem que escalar, dá para você trazer o Isaac ali em alguns momentos, fechando um quarto homem de meio de campo, povoa um pouco mais o setor, né? O Vasco, mesmo tendo jogadores de qualidade, mesmo sendo um time agressivo jogando em casa, se você tiver uma superioridade numérica no meio, você pode surpreender. E eu também escalaria o Júlio César. De todos aí que nós já vimos, o Júlio César é o melhor. Tem que jogar. Né? Entrou na última partida, já voltou a ser relacionado, já voltou a entrar no jogo, então eu escalaria ele de começo ao lado do Yuri, não tem muito o que mudar. E no meio de campo, eu escalaria o Madison também. Então Vilela, Madison, Giovanni Augusto, né? e o Isaac ali fechando o quarto homem com o Yuri e o Júlio César à frente, do meio para frente era isso que eu faria e não escalaria o menino Alvarinho, não, de forma alguma. Ah, mas o Lucas Ramon não tem condição, cadê o Ludic? Cadê o menino Ludic? Que todas as vezes que o Guarani está numa situação complicada, ele aparece, resolve a situação, e aí depois os caras, ao invés de dar uma sequência, de botar o menino para jogar, não. O menino some, nem no banco está indo, né? Aí o cara improvisa na lateral, não escala o jogador. Então nós precisamos saber o que está acontecendo com o Ludic, né? Porque ele é bom jogador, é um jogador de qualidade, né? E para mim, ele é muito mais jogador do que o Lucas Ramon. E olha, Guarani e Vasco tem uma partida histórica na história, que foi aquela no Rio de Janeiro, 1978. O Guarani ganhou de 2-1 e carimbou a passagem para a decisão do Campeonato Brasileiro de 78. Zenon, grande Zenon, marcou os 2 gols, placar de 2-1 para a equipe do Guarani. Nós temos os gols aí. Esse é o jogo, ó. Vixe, que paulada, hein? Nossa. Bola precisa e de alta definição. Zenon batendo na bola. Cobrança de falta, maestria. Yes. Capacidade impressionante para bater na bola, hein? O Mazzaropi, ele não foi em nenhuma das 2 bolas, não se mexeu. Dava pra pegar, Greg? Que jeito, tá doido. Olha lá, ó. Esse é do Vasco, né? Esse é o gol 2-1. 2-1, ó. O que é? Zanata? Fez esse gol?